O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para adiar o depoimento do ex-presidente, marcado para esta quinta-feira na Polícia Federal em Brasília. Ontem, os advogados de Bolsonaro disseram ao STF que ele não prestaria depoimento até que tivesse acesso à íntegra dos conteúdos obtidos a partir de celulares apreendidos na operação sobre a suposta tentativa de golpe. Moraes, no entanto, discordou e afirmou que a defesa já teve acesso integral aos autos da investigação. A exceção, explicou o ministro, se refere a conteúdos que ainda estão em apuração e, portanto, em sigilo. Silvio, como deve ser esse depoimento agora na quinta, hein? Olha, a princípio ele ficará em silêncio, porque, como disse, a defesa não teve acesso à integralidade dos autos. O ministro Alexandre de Moraes diz que há uma parte sigilosa ainda em investigação. Há quanto tempo? Há quanto tempo em investigação? Porque, por exemplo, o inquérito matriz dessa série de inquéritos que ele conduz no gabinete dele já completa 5 anos agora, vai completar 5 anos em março. 5 anos de um inquérito, sendo que a nossa legislação é muito clara. Se você abre um inquérito e ele é inconclusivo, não restam provas, encaminhe-se ao arquivamento. Não foi o que aconteceu. Ele foi replicando. Outros surgiram. Os advogados estimam que hoje nós temos 9 inquéritos que se comunicam misteriosamente e em sigilo. Portanto, quando alguém é chamado, intimado a depor na Polícia Federal, como esse é um dos casos, porque ele já foi chamado inclusive para depor sobre importunação à baleia jubarte. Pois bem, são tantas as frentes de investigação que os advogados precisam entender o que será perguntado. Ele é investigado pelo quê? Esse é o cenário no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro é um caso. Aqui em tela estamos falando sobre ele, mas há outras pessoas que estão presas e não sabem de fato por que estão presas. Essa é uma realidade no Brasil. Agora, é importante também, e aí é uma questão de calendário, vou me ater a isso, esse depoimento foi marcado na quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro convocou um ato para a Avenida Paulista no domingo, para se defender de inquéritos. E ele marca o depoimento poucos dias antes. Se é ou não uma provocação, fica a pergunta. Ô, Ana, e seria o mínimo Bolsonaro ter acesso aos documentos do processo? Claro, e o Silvio foi no ponto central desse inquérito. Você abre o inquérito, você investiga e investiga mais um pouco. Se você não encontra nada, você arquiva o inquérito. E todos, né, tocam a vida. O problema é que tudo contra o presidente Bolsonaro é uma coisa aberta, né? E ainda tivemos, né, a honra do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes que os inquéritos vão acabar quando ele quiser terminar. É disso que estamos falando, de inconstitucionalidade, de abuso de autoridade, um regime totalitário já. Agora, eu vou responder a pergunta do Silvio. É provocação, sim. Alexandre de Moraes marcar esse interrogatório, manter esse interrogatório para quinta-feira, né, curiosamente, né, no dia 22, é uma provocação, sim. É uma provocação, de novo. O nome volta para quem? Para o Rodrigo Pacheco. Prestem atenção como o Rodrigo Pacheco hoje é um dos homens mais importantes do Brasil e mais ineptos, que continua se escondendo atrás de uma covardia absurda, todas as ferramentas para tentar salvar o que resta da nossa Constituição, do processo acusatório, do império das leis, por mais que nossa Constituição seja falha, há falhas, precisa melhorar sempre, mas existem leis e elas não estão sendo respeitadas, principalmente por um ministro, Alexandre de Moraes. E ele poderia ter sido parado e não foi, por causa de Rodrigo Pacheco, que, como o Silvio muito bem colocou, vem falando esse pachequês aí para boi dormir, Adriana. Verdade é essa. Augusto, depoimento dia 22 à PF, manifestação logo na sequência no 25. É para infundir medo,
para que algumas pessoas achem que não devem comparecer à manifestação e para deixar claro que o desfecho dos sonhos dele, para desse pesadelo, o desfecho com que eles sonham, para o pesadelo que eles montaram, pesadelo político, moral, em todos os sentidos, é a prisão do Bolsonaro, que eles vão tentar. No meio desse novelo, aparece uma manifestação muito bem convocada, muito oportuna e com uma palavra de ordem claríssima. O que se está defendendo, o que se está pedindo é a volta do Estado Democrático de Direito, que cabe ao Supremo Tribunal Federal preservar, e eles têm feito o contrário. O artigo 1º da Constituição diz que todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido por representantes eleitos ou diretamente. O diretamente não é você chegar e quebrar a sede dos 3 poderes, não. O diretamente é você mostrar nas ruas o que você quer, o que você exige. É o povo que determina o seu destino. Então, a melhor resposta a esse interrogatório provocador, é uma provocação, é você colocar uma multidão nas ruas dizendo que o Brasil quer a democracia que não há. Não há. Esses inquéritos não terminam nunca. Não é hora de botar um fecho nisso e dizer quem é culpado, quem não é. Se eles querem condenar o Bolsonaro, que condenem, mas explicitamente. Parem com essas reuniões aí parem com esse home office aqui, eles ainda estão em 1921. 2021. Desculpe, então é o seguinte, isso precisa acabar. O Estado Democrático de Direito não pode permitir que um juiz espalhe o medo pelo Brasil, porque ele quer fazer isso. Pronto, não vale para a esquerda. Nenhum deles está preocupado aí com o fato de o Lula ser amigo com o fato de eles terem proibido que se dissesse que o Lula é amigo de ditadores. Aí ele mostra quem é amigo de terroristas e eles vão fazer o quê? Deviam pedir desculpas. Mais provável é que eles tentem, na campanha eleitoral, já não pode dizer que o Lula é amigo de terroristas. Isso já não dá. Isso já não dá mais, o que mostra que o poder que eles tinham já não é tão grande. Já não é tão grande. Agora, terminem esses inquéritos. É hora da volta à normalidade. Ou o povo não pode se manifestar nas ruas, ou ninguém pode votar no candidato que quiser. Eles já puseram o Bolsonaro fora da eleição, de disputas eleitorais, sem nenhum sem nenhuma acusação grave como as que sofreu a Dilma Rousseff, que sofreu também o impeachment e, no entanto, pôde ser candidata. Com o apoio do ministro da Justiça, que está conhecendo uma cadeia agora. Então é o seguinte, o Supremo precisa parar com essas provocações enquanto é tempo, porque eles não vão conseguir repetir nas eleições municipais, pelas características desse tipo de pleito, os absurdos que cometeram na eleição presidencial. Não dá. Não dá. Eles não vão conseguir eleger o Boulos em São Paulo porque eles querem que seja o Boulos. Eles não vão conseguir eleger os candidatos do Lula. A eleição, repito, presidencial é mais simples nesse caso. Você escolhe o seu candidato e pronto, persegue o outro. Agora é mais complicado. E o Bolsonaro vai ser preso por quê? Qual o crime que ele cometeu? Pois que os inquéritos secretos sejam revelados. O que me espanta, Adriana, é que com um caso parecido com esse, o Franz Kafka escreveu um clássico, O Processo.
Quando eu li o processo pela primeira vez, eu fiquei horrorizado com o que tinha acontecido a um homem, que não vou dar o spoiler, ele não sabia por que estava sendo perseguido, processado, ele queria saber do que ele era acusado. Nós temos mais de 1000 nessa situação. E a coisa vai prosseguir até quando? A marcha da insensatez não tem fim, pois terá. E outro acredita que na quinta Bolsonaro deva comparecer a esse depoimento e ficar realmente em silêncio, usar desse direito? Como a defesa já disse que vai ficar, e convenhamos, tem razão. Não tem sigilo para a parte. A parte tem que ter acesso a tudo. Mesmo, a gente disse aí, logo na abertura, Adri, eu vou reler o que você mencionou aqui há pouco. Vamos lá, que o ministro Alexandre de Moraes discordou do pedido da defesa, que queria, obviamente, ter acesso a tudo o que já está lá para depois prestar o depoimento. O ministro Moraes discordou e afirmou que a defesa já teve acesso integral aos autos da investigação. A exceção, explicou o ministro, se refere a conteúdos que ainda estão em apuração e, portanto, em sigilo. São conteúdos, ao que tudo indica, da Operação Tempus Veritatis, ou seja, de dias atrás. Ou seja, isso já existe lá. Este já é o fato. Não é um fato novo, já existe. Se não foi ainda periciado, se ainda não foi apurado devidamente pela Polícia Federal, então que se aguarde é o bom senso, a razoabilidade do juiz. Faria com que o ministro falasse, bom, então espera, determina a Polícia Federal que apresse o passo, entrega tudo à defesa, uma semana depois vai lá e marca o depoimento de todo mundo. Não é que seria um fato novo depois do depoimento do presidente Bolsonaro. Ele dá o depoimento na quinta e aí uma outra investigação acontece na semana que vem. Não, já está lá. Então, quer dizer, não pode ter exceção, não pode ter sigilo para a parte. Se aquilo não vai ser usado, tudo bem, mas se aquilo pode ser usado, como é que ele vai dar o depoimento sem ter o acesso completo a tudo que pode ser usado contra ele numa decisão final do juiz do caso, no caso o ministro Alexandre de Moraes? A pergunta é por que isso está lá no Supremo de novo, sendo que o presidente já não tem mais foro, porque não é mais presidente, é um ex-presidente, passa a ser um cidadão comum. Nesse aspecto tem que voltar lá na primeira instância. Era assim o Supremo técnico, não o Supremo político. O Supremo técnico, bom, acabou, saiu do cargo, volta na primeira instância. As acusações contra o presidente Lula, em que pese o fato de pode ter ocorrido durante o mandato dele, uma vez que ele não estava mais no poder, foram para a primeira instância, no caso da Justiça Federal em Curitiba. E teve todo o devido processo legal, com acesso amplo à defesa, na primeira instância, julgamento na segunda instância, aí sim, com entendimento do Congresso Nacional, que já poderia ser preso tanto que foi, e depois o julgamento na terceira instância, que também todas elas confirmaram o julgamento de Curitiba. Ou seja, juízes que não participaram da suposta conversa de Moro com a Procuradoria naquele momento, com Deltan Dallagnol, juízes lá de Porto Alegre, do recurso da segunda instância da Justiça Federal e os de Brasília, do Superior Tribunal de Justiça, todos eles concordaram. Aumentaram a pena, equilibraram aqui, mas mantiveram a condenação. O que resta para a defesa é o presidente comparecer, porque se ele não comparece, o juiz pode determinar uma busca, uma obrigatoriedade dele ir, por força coercitiva, para usar a expressão que você tem no direito, o que seria ainda mais problemático, mas ele tem o direito de permanecer calado. E a defesa vai, de novo, alegar a razão de por que permaneceu calado. Aliás, uma informação é que todos os outros, também dessa operação Tempus Veritatis, vão fazer um depoimento no mesmo horário. Olha, tem aqui uma informação do Poder 360, a Polícia Federal marcou depoimentos simultâneos de alvos da Operação Tempus Veritatis. Simultâneo. Qual a razão disso? Todos também não vão ter acesso a tudo que a defesa do ex-presidente Bolsonaro está alegando.